você está aqui. Porque se 10% do que o Senhor ministrou estudando sobre o melancólico na minha vida fizer sentido para você, eu sei que você vai sair diferente desse lugar. Na verdade, pastor, eu agradeço a oportunidade e eu nem sabia que eu era melancólica. Eu não tinha essa ideia. Foi quando ele mandou, eu falei assim, não, pastor, não, eu sou sanguínea e colérica, eu não sou melancólica. Não faz sentido. E vocês vão entender por que eu tinha esse pensamento, que eu não era melancólica. Imagina, melancólica nunca. E aí, ao estudar o livro, eu peguei o livro da Fernanda Boaventura, eu fiquei até 3 horas da manhã lendo, porque eu falei, meu Deus, não é possível que é tudo isso. E aí eu fiquei impressionada. E a primeira coisa que o Senhor tratou comigo foi o seguinte, a respeito do fleumático que Deus me deu de presente. O quanto ele sofre comigo, por conta de eu não entender o jeito dele e cobrar tanto dele. Uma das coisas que o fleumático não gosta é de que cobre. E eu cobrar, que ele seja igual a mim, que ele tenha, né, aquela ação que eu tenho e ele não tem. E eu falei, Senhor, me perdoa. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pedir perdão para o Senhor são 20 anos já. E vocês não ligam que eu fico brava quando eu choro, porque eu não quero chorar. Eu trouxe uma caixa de lenço aí, ó, que além de ser instrumento de trabalho da psicóloga, é para os melancólicos, tá? Tá aí, ó. Podem fazer uso à vontade. E aí, eu falei, Senhor, são 20 anos. Imagina o quanto que eu já sofri e ele já sofreu por isso. Então, vocês ganharam um presente. Porque se vocês fossem fazer, eu já tenho feito alguns treinamentos, algumas mentorias, vocês não pagariam, sinceramente falando, menos de R$2.000 num treinamento, numa mentoria de horas como essa, em lugar nenhum. Jamais. Então, assim, os R$50 foi... Gente, é simbólico mesmo, tá? Então, assim, que você venha buscar a direção de Deus, as áreas que você precisa trabalhar e permita que o Espírito Santo venha ministrar o seu coração, porque uma das características do melancólico é a sensibilidade. Então, deixa o Espírito Santo trabalhar, deixa ele fazer aquilo que ele tem que fazer. Amém? Como vocês podem ver, né, já uma das características do melancólico. Eu tentei colocar a personalidade, um pouco da minha personalidade dentro dos slides, o jeito que eu gosto de fazer as coisas e também por causa do melancólico. Vocês podem ver que é um desenho mais poético, mais romântico, né, uma coisa mais artística. E aí eu falei, o pastor Renato vai brigar comigo, porque seminário tem que ser um negócio mais assim, né? E aí o Espírito Santo falou, não, faça o que você tem que fazer do jeito que você tem que fazer, do jeito que você é. E aí, para testificar, a pastora Lídia mandou um áudio para mim falando exatamente isso, que era para eu fazer aquilo que eu tinha em mente, que o Espírito Santo tinha ministrado ao meu coração e da forma que eu sou. Então, amém? Então, vocês podem ver o melancólico sentado ali, contemplando a natureza. Dentro, com certeza, assim, do pensamento dele passa 1 milhão de coisas. O que a pastora Suelen falou agora pela manhã é o seguinte, as coisas têm que fazer sentido para o melancólico. Não é assim, é isso. Não, mas por que é assim? Tem que fazer um sentido. Para ele tem que ter um começo, um meio, um fim, passa um filme na cabeça. Tem que fazer sentido para o melancólico. Então, não adianta você querer enfiar as coisas goela abaixo. Para ele, tudo tem que ter um sentido. Outra coisa que eu observo no melancólico é a questão de... a gente, o tempo todo, você fica idealizando situações. Você fica assim... Às vezes, por exemplo, por conta do horário, eu tenho muita dificuldade com o horário, e aí o pastor sempre toca nesse assunto. Vocês não sabem o misto de sentimentos que eu sinto enquanto eu venho. Só o João sabe como eu venho. E aí eu tenho vergonha, eu não quero nem entrar mais na igreja, eu já fiquei no estacionamento, porque eu falo, meu Deus, ele vai brigar, olha, ele está me vendo. E às vezes ele nem viu que eu cheguei. Mas eu tenho a sensação, quando eu entro naquela porta, que a primeira pessoa que ele vê é eu. Nossa, sabe? Mas assim, olha só como isso é interessante. O temperamento dele, isso é um princípio, você cumprir o horário, é um princípio. O temperamento dele, o jeito dele, vai modelando o nosso. Porque imagina se ele fosse também desse jeito, como é que ia ser os cultos? Ia começar como? Não é verdade? Então,
são coisas que você acha que é ruim, mas que é bênção na nossa vida. Então tá, né? Vocês gostaram? Faz sentido para o melancólico? Vocês se imaginam ali? Quanta coisa está passando naquela cabeça, né? Vocês não têm ideia, né? Aí eu não liguei, né, o negócio. O pastor falou que eu tenho que ligar. Isso. Amém? O conteúdo que eu vou trazer nessa manhã é sobre a origem, definição, forças e riquezas, fraquezas e perigos, personagens bíblicos, pensamento versus emoção versus comportamento, emoção e sentimento, perfeccionismo, idealismo, pensamentos excessivos e paralisia. O que acontece? Eu me atentei mais para a questão do comportamento mesmo do melancólico, porque eu acho que é uma das coisas que mais nos desafia. A gente não sabe como lidar. E uma coisa que eu descobri, fazendo um estudo mais aprofundado do melancólico, é que muitas vezes nós pegamos situações que aconteceram lá na nossa infância e ficamos trazendo como se o sofrimento que a gente tem é por conta lá dos traumas lá da infância. Eu tinha essa percepção. Eu sou assim por conta do que eu vivi, do trauma que eu sofri, do que me fizeram, então eu sou assim, e é assim e não tem jeito. E aí, estudando o melancólico, eu entendi que não, que é do meu temperamento, então não tem nada a ver. Lógico que os traumas vão contribuir para a resposta do meu comportamento, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que o melancólico traumatizado, imagina, se ele não pedir mesmo a ajuda do Espírito Santo, ele vai cada vez mais para o buraco, porque ele não consegue sair daquele lugar. Então, irmão, que você tenha muita fineza, sabe, um dos princípios da psicologia é acolhimento. Não são técnicas e nem são teorias, é acolhimento. Vocês precisam lembrar, ainda mais nós que lidamos com pessoas, que estamos na igreja expressando o amor de Deus, nós precisamos o quê? Olhar para o outro e enxergar a alma da pessoa. A alma, nós precisamos ter essa sensibilidade. Em vez de você olhar, julgar, em vez de você, muitas vezes, tirar sarro, lá vem um chorão, está chorando de novo, mas está chorando por quê? Imagine o colérico perto do melancólico. Enxuga esse choro. Como é que é? Enxuga essa lágrima. Cala o choro, engole o choro. Engole o choro. Imagina, gente, para o melancólico. É muito sofrido. Então, que vocês possam ter acolhimento. Acolhimento com todos os temperamentos, não é só com o melancólico. Amém? Lembre-se, tá? O estudo, ele auxilia em redução de conflitos e mal-entendidos. Não, aí o perfeccionista vai pirar, porque desconfigurou, mas tudo bem, né? Aqui, desconfigurou. Mas, enfim. Redução de conflitos e mal-entendidos, melhoria da gestão e liderança, melhor divisão de tarefas, redução de danos emocionais. Ou seja, tem cura essa manhã. Amém? Depressão e ansiedade, que é um dos maiores temores, né, do melancólico, é um misto de emoções que é incrível. Meu Deus. E redução de perdas. Por quê? O melancólico, ele perde muito, porque ele não se sente capaz. Ele não se sente capaz, ele não se sente pronto, ele não se sente suficiente, ele não vê qualidade nele. Eu fiquei muito emocionada quando o pastor me deu a oportunidade pelo seguinte: ele consegue ver em mim o que eu não vejo. Ele, sabe, assim, com todas as minhas deficiências, eu tenho passado momentos muito, muito atribulados, muito complicados na minha vida. Eu vejo Deus me levando realmente no mais profundo que Ele quer comigo e trabalhando as minhas emoções para algo maior que Ele tem para fazer. Mas eu não consigo ver. Todas as pessoas que me mandam mensagem falam, eu não consigo ver. Eu não enxergo isso em mim. Então, é muito, muito lindo quando uma pessoa enxerga em você algo que nem você enxerga. Sabe? Então, o melancólico, ele precisa trabalhar com isso, sabe? Ele é inteligente, ele é capaz, ele precisa se colocar nesse lugar e realmente enxergar isso nele. Agora, olha só, para vocês ficarem animados. Segundo o Tim LaHaye, o mais rico de todos os temperamentos é o melancólico. Top, né? Imagina aí, pastora Suelen. E quantas oportunidades nós estamos perdendo? Quantas?
quantas por conta que nós não pegamos todas as características positivas e não fazemos uso delas, né? Então, para vocês ficarem com o coração quentinho essa manhã, o mais rico de todos os temperamentos é o melancólico. Ele é cheio de ideias, vocês podem ver ali no slide. Ele é cheio de ideias, ele traz estrutura. Pensa, uma casa com melancólico sanguíneo é aquele que fala, não, para, gente, calma, pensa, vamos analisar. Não, já pensou se o João fosse sanguíneo e chegasse lá fazendo tudo? Eu falo, não, João, peraí, vamos pensar. Aí o melancólico, ele vai pegar toda a estrutura do negócio, o porquê, como, que jeito que vai ser, não sei o que, ele vai estruturar tudo aquilo. Ele primeiro tem que estruturar tudo para fazer sentido para ele fazer aquilo. É uma pena que às vezes o meu lado o meu lado seco, né, que se compara com o do sanguíneo e colérico, dá umas aceleradas também na hora errada, né? Mas enfim, ele fica o tempo todo pensando. Ele é cheio de ideias, ele é cheio de... Nossa, ele... Olha, gente, e é muito interessante, não sei se acontece com vocês, quando alguém fala, vamos no japonês? Eu, como boa melancólica, a minha mente primeiro pensa num japonês. Isso é só comigo? Gente, primeiro, olha, tem que fazer sentido para mim. Como assim no japonês? Eu nem gosto, né? Mas assim, eu falei, gente, eu pensei num japonês, mas que japonês? Aí, olha só, tá entendendo? O tanto que a gente desenha, a gente é poético. Já pensei, não tem garantia, exatamente. Origem da palavra vem do grego melancólicos, porque para o melancólico tem que fazer sentido. Então eu tinha que pôr, por que é melancólico? Tem que fazer sentido. Que é derivado de melas, que significa preto ou escuro, que significa bilis, assim como o pastor já apresentou aqui na introdução. E o significado evoluiu denotando no conteúdo, além da teoria dos humores, a conotação de tristeza, introspecção e sombrio. Olha a imagem, bem melancólica, né? E a definição do temperamento. Gente, eu consegui fazer esse gráfico. É a primeira vez que eu faço uma apresentação assim, gente. Vocês não têm noção. Meu Deus. A definição. O elemento é o terra, desconfigurou de novo. Terra. E o aporte frio e seco. Para mim, faz sentido o aporte, gente. Para mim, não faz sentido dois temperamentos. Faz sentido, para mim, o aporte. Então, por isso, eu falei assim, mas como assim que eu sou melancólica sanguínea? Porque, para mim, eu era sanguínea. E aí eu entendi por conta do aporte seco, né? Então, assim, quando você pega o melancólico... Já pensou se fosse um melancólico fleumático? Jesus! Como que ia ser? Já pensou eu melancólica totalmente, ele fleumático lá em casa? Misericórdia, não ia dar certo. Segundo Marcília, é o temperamento que sustenta a estrutura psíquica, ou seja, o centro das nossas emoções, é aqui que começa tudo. É aqui que a gente estrutura tudo. Está vendo por que você precisa de um melancólico ao seu lado? Você pode não ter paciência, mas ele te traz estrutura. É tipo, coloca os seus pés no chão. Hipócrates o associou à terra, que é estrutura, ordem, profunda. Por isso, nós somos analíticos e detalhistas. Analíticos e detalhistas. O melancólico, ele vai entrar aqui, ele vai prestar atenção em tudo. Ele vai ver tudo sem muito se movimentar. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui na igreja, que desde a primeira vez que eu coloquei os pés nessa igreja, cada vez que eu entrava aqui tinha algo diferente. E o melancólico, ele vê isso. Ele vê os detalhes. A primeira vez que eu entrei no banheiro da igreja, eu fiquei assim, meu Deus, aqui tem absorvente para as mulheres. Como assim tem antitranspirante? Eu vi tudo isso e depois eu fiquei pensando, vou para casa, como bom melancólico, e fico, nossa, tem antitranspirante naquela igreja. Olha, o banheiro tem cheiro disso. É assim, melancólico? Ou não? Sim? A terra é sensível, está entendendo? Nós somos sensíveis. Imagina se não fosse o melancólico na vida de vocês, como que seria? Cadê a poesia? Cadê o embelezamento? Olha só, a terra é sensível. E quando fértil, gera vida.
Nós, melancólicos, geramos vida. Amém? Agora, indo para Gênesis 1, 26, para entender uma coisa que para mim demorou para fazer sentido. E aí eu associo esse versículo meu. Eu falo assim, é Gênesis 1, eu nasci em janeiro, melancólico, tudo faz sentido, né? Tem que ter estrutura. Gênesis 1, janeiro, eu nasci dia 26, perfeito, é o meu versículo. Olha aí. E aí Deus fala que Ele nos fez a imagem e semelhança dEle para que nós dominássemos. E por que o melancólico tem dificuldade de dominar? E por que o melancólico não entende que ele precisa dominar sobre as emoções, sobre os pensamentos, sobre os sentimentos? Agora vamos trabalhar as forças e as riquezas. O melancólico é pensativo, não precisa falar, ele vai pensar. Vocês não têm ideia como funciona a caixinha do melancólico. Meu Deus, essa madrugada eu nem dormi, pensando em tudo que ia acontecer aqui. Eu refiz esses slides, acho que umas 300 vezes. Então, quando eu vejo, por conta do perfeccionismo, quando eu vejo uma letrinha fora do lugar, me dá agonia. O negócio dá dá um negócio em mim. Então, ele é muito pensativo, ele é sensível, emotivo. Sensibilidade e emotivo é diferente. Ser sensível e ser emotivo é diferente. Vocês vão entender um pouco mais quando a gente falar sobre as emoções. Ele é intenso. Já percebeu? O melancólico, quando ele resolve fazer alguma coisa, e ele pensa em alguma coisa, e ele se depara com uma situação, ele vai no mais profundo. Ele fica remoendo aquilo o tempo todo. Ele é profundo, muito. Ele é poético. Vocês viram até pelo slide, né? Ele vê borboletas em tudo, florzinha em tudo. Eu fico pensando, como que é a cabeça de um melancólico homem? Vocês vê também florzinha? Como que é? Que para mim... O que é? Como assim? Né? Pensa. Não, mas vocês têm sensibilidade. Eu tenho certeza que o melancólico, ele deixa as mulheres mais felizes em casa, porque sempre tem um detalhe a mais. É um detalhe, uma coisinha diferente, né? Porque é nosso, né? Ele é reflexivo demais. Analítico. Como a gente... parece que a gente tem um scanner. A gente analisa demais, a gente o tempo todo a gente quer fazer um scanner assim, ó. Você pega a pessoa, a cena, e aí você fica. E aí você fica viajando ali no pensamento, o que é. Ontem eu vi uma cena aqui que mexeu muito comigo e faz todo sentido para mim, pastor Renilson. Eu vi a sua filha aqui com o senhor abraçado e eu achei isso tão lindo. Entendeu? Imagina. Eu tenho uma toalha, irmã. Obrigada. Acolhimento. Olha aí o melancólico, ele acolhe a dor do outro, olha aí. Eu acho que a Jácia é melancólica, eu não sei, eu falei para ela, e aí ela vem trazer lenço, olha aí, testificando. Ela sente a dor do outro, olha aí. E aí, pastor, imagina, olha a mente do melancólico, eu vi aquela cena, eu acho que talvez passou batido para um monte de gente, passou para os melancólicos, porque para mim não passou. Eu olhei, aí eu imaginei, eu criança e eu ali do lado do meu pai. E como eu queria que o meu pai estivesse ali comigo. E como eu queria que os meus filhos estivessem ali com o meu marido. Então, assim, o melancólico trabalha assim. E está tudo bem. Ele é filosófico. Não precisa falar, ele fica, sabe, flutuando. É motivado, sim, a gente é motivado. O problema é que a gente pega a motivação e por conta das características de fraquezas, o que a gente faz? A gente não consegue agir. Por isso que a gente precisa do sanguíneo e do colérico ali junto com a gente. Porque ele vai falar, bora, eu confio em você, vamos. Ele vê o que a gente não vê. Eu não vejo em mim. Eu falo, como assim? Coitado, ele não sabe, eu não sei de nada. Eu fico, meu Deus, que engano. Tipo assim, eu me sinto uma fraude. Os melancólicos tem mais uns que se sentem assim,
A gente se sente uma fraude, eu não sei de nada. Coitado, ele nem sabe, eu não sei de nada. É isso. E aí, essa motivação, ela vai por água abaixo, porque a gente não consegue ver, assim, características boas na gente. A gente não consegue. Coitado do João, meu Deus. É detalhista, muito. Vocês podem ver a questão do tamanho, do formato da letra. Quando uma coisa sai do... Meu Deus do céu. Meu Deus, é complicado. É tudo cheio de detalhe. Amigo. O melancólico, ele até cumprimenta muita gente. Mas são poucos e seletos aquele que ele quer do lado. E que ele tem do lado. Então, quando você receber uma mensagem minha, um abraço meu, bem forte, bem assim, você fique sabendo que eu gosto de você. Porque a pastora Kellen disse uma coisa para mim, amiga, como assim? Eu dei risada de você. Você veio, me abraçou no dia do aniversário e saiu correndo. Como assim? Eu falei, amiga, porque o Senhor sabe os processos que eu estou passando e minha amiga sabe também. E aí, eu simplesmente fiquei ali. Não, eu não vou. Vai terminar aqui, eu vou sair correndo. Eu não quero ver ninguém, eu não quero falar com ninguém, eu não estou afim. E eu estou nesse processo e está tudo bem. E aí eu falei, mas hoje é aniversário dela. Como que eu vou sair sem dar um abraço nela? Eu preciso ir lá. Aí eu vim. Mas eu abracei e saí correndo. Porque é assim que funciona. Sabe? Eu só vim para não deixar minha amiga triste. Porque se for meu aniversário e ela não me der um abraço, eu vou ficar triste. Ele é leal. Se eu falar que eu sou amiga, especial as amigas de Jesus aí, eu sou amiga, eu sou leal. Eu falo que eu não tenho dedos. Os meus dedos aqui não cabem todos os amigos assim, é menos, bem menos. Sobra dedo. Mas assim, os que eu tenho são amigos de anos. Excelentes psicólogos, tá? Porque eles ouvem, processam e guardam. Excelentes psicólogos. Empático. Como não? Não tem como, com esse misto de emoções, não ser empático. Ele é o tempo todo, ele se vê na situação do outro, e ele fica imaginando que ele é o outro e o que ele pode fazer pelo outro. Perfeccionista ao extremo. O perfeccionismo, ele tanto está na característica de riqueza quanto de fraqueza. Porque o perfeccionismo, se não for trabalhado, ele é uma força, mas também é um problema. A gente vai ver mais à frente. Ele é conselheiro demais. Demais. É porque ele acha como fala? Resolução para tudo, assim, porque ele pensa muito, ele internaliza muito. Então, ele sempre tem um bom conselho para dar. Ele é ouvinte demais. Demais. E é muito nítido, para mim, não sei se agora por conta da profissão, as pessoas me procuram muito para falar dos sentimentos, das questões dela. Mas isso sempre foi assim comigo. Desde menina mesmo, as pessoas tinham essa afinidade de se abrir comigo. E de falar coisas, segredos, assim. E graças a Deus, eu sou uma pessoa que eu consigo guardar para mim. Isso é ruim, mas é bom ao mesmo tempo, né? É ruim porque eu internalizo, eu vivo a vida da pessoa, eu carrego ela comigo. E, por outro lado, eu faço o acolhimento. Ele é talentoso, muito. Ele tem muitas ideias, muitas. Ele é excelente para artes. Aqui na mídia, por exemplo, não sei se tem melancólico, mas se tiver um melancólico, lá, top. Ele vai ter ideias assim, só vai ter um problema. Ele vai precisar de um colérico para executar. Porque ele tem 1000 ideias. Ele só não sabe como fazer. A execução é do colérico e do sanguíneo, não adianta. Você está vendo como a gente precisa um do outro? E o fleumático traz ele para o eixo. Calma, para. Não é assim. Né? Ele faz aquela cara de paisagem, tipo assim, por que você está sofrendo? Por que você está chorando? Não estou vendo beleza nenhuma. Eu falei para o João que eu vi a cena onde chorei. Eu falei, eu já estou chorando de novo. Eu falei, como que você consegue lembrar das suas dores dando risada? O João é assim, ele conta das dores deles rindo. Eu falei, gente, ele fala das dores, eu começo a chorar e ele ri. É assim. Ele é atencioso, cuidadoso, justo. Esse é o problema, pastora Sueli. A gente é justo, tem que ser aquilo. E acabou. Não faz sentido. Lembra, tem que fazer sentido, tem que ser justo. É responsável? Gente, eu acho que o meu lado sanguíneo pesa um pouco nesse lado.
eu sou responsável em algumas coisas, mas em outras coisas, por conta da questão do perfeccionismo, eu acabo sendo irresponsável. Então, assim, a gente tem que saber conduzir para não se perder, ó, né? Justo, responsável, tá? Mas por conta do meu perfeccionismo, de sair de casa e querer que tudo esteja no lugar, e aí eu não me torno responsável porque eu me atraso. Então, eu vou trazer para vocês um exercício para fazer sentido para o melancólico. O porquê que você faz o que você faz e o que você precisa fazer para mudar isso. É inteligente, acho que nós já falamos sobre isso, e abnegado. Sabe o significado de abnegado? É terrível. É bom e é terrível. Eu abro mão de mim para fazer pelos outros. Faz sentido, melancólico? E aí, sabe o que acontece? Muitas vezes a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo. A gente quer fazer pelo outro aquilo que nem ele nos autorizou a fazer. E também tem o outro lado. A gente, muitas vezes, por conta disso, a gente comete um pecado. Sabia? Sabe qual é o pecado? Eu faço o bem porque eu quero uma validação. O melancólico tem muito isso. Ele faz porque ele tem necessidade de validação, ele tem necessidade de ser aprovado, de ser cuidado, de ser zelar. Então, muitas vezes, ele vai abrir mão de fazer coisas para ele, para fazer para o outro, para que o outro faça algo por ele. E aí, o que acontece? Imagina o colérico, ele não vai nem perceber que você fez. Tipo assim, ele vai tipo... E aí, o que você faz? Você sofre, porque você acha... Nossa, olha lá o que o bispo fez, ela nem está me vendo. É assim que a gente faz. E aí a gente peca. Nossa, desconfigurou. Amém, mas tá bom. Mas também, porém, contudo, todavia, cheio de detalhes assim por conta do perfeccionismo, nós temos nossas fraquezas e nossos perigos. Quais são? O perfeccionismo. O perfeccionismo, ele é bom enquanto a gente não se perde em outras situações por conta do perfeccionismo. Então, quantas coisas eu não faço, porque se não for perfeito, eu nem faço. É uma desculpa também para o melancólico. Ele é idealista. Sabe a diferença do perfeccionista para o idealista? O perfeccionista, ele quer o perfeito. E o idealista é aquilo que a mente dele idealiza, é o meu perfeito. Então, para mim, aquilo que é, para mim, melancólico, tá, gente? O que faz sentido para mim de ideal, não é o seu ideal. E aí? E aí eu coloco expectativa e o outro, para ele, não faz sentido nenhum. E aí? Ele é inseguro demais. Você pode falar que ele é bom, que ele é top, ele pode tirar a melhor nota, ele sempre vai achar, eu tirei a melhor nota porque foi coincidência, porque aconteceu, porque a prova estava fácil, porque ele nunca vai achar que ele é capaz. Ele é introspectivo, ou seja, ele internaliza muito, ele se fecha, ele fica lá na caixinha de sofrimento dele, esperando que alguém venha salvar ele, e os outros não estão nem aí. Não estão. Tipo assim, eu estou lá na caixinha de sofrimento, o João está na caixinha da alegria, está todo. E aí você não tem sensibilidade, eu estou chorando. Crítico, bastante crítico, por conta do perfeccionismo, por conta do idealismo. O idealismo é o que faz mais o melancólico ser crítico, porque para ele é o ideal dele, é o perfeccionismo dele. E aí? Ele vai criticar, nem sempre aquilo que você faz é o suficiente para ele, porque o mundo de imaginação dele é tão alto que você não consegue alcançar o ideal dele. Ele é egocêntrico. Eu fiquei, como assim egocêntrico? É egocêntrico. Muitas vezes nós queremos atitudes do outro para satisfazer o nosso ego, sim, porque é sobre mim, é o que eu estou sentindo. E você tem que respeitar o que eu estou sentindo. Você tem que aturar o que eu estou sentindo. Ele é rígido bastante com ele mesmo. Muito. Ele é desanimado, sim, sabe por quê? Ele até tem a motivação de fazer, mas aí todos os pensamentos dele traz um desânimo para ele. Eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Né? Soberbo, sim. Muitas vezes é só o que ele faz, do jeito que ele faz, se não for, ele nem quer. Ele é pessimista.
Ele nunca vê qualidade nele. Nossa, como assim? Não vai dar certo por conta disso. Aí ele pega uma coisa que aconteceu há 30 anos atrás e traz para o dia de hoje, falando, lembra aquela cena? Assim, não vai dar certo. Eu já vi esse filme. Não vai dar certo. Sabe que no consultório, na quarta-feira, eu fiz um trabalho voluntário e atendi 9 mulheres. E eu fiquei estarrecida. As mulheres, algumas, trouxeram uma situação e, para mim, aquela situação estava acontecendo naquela hora, naquele minuto. E aí, quando eu perguntei quanto tempo estava sentindo aquilo, foi lá quando eu tinha 9 anos, ou seja, já tem 40 anos. E ela está sentindo, e lógico que a gente vai acolher, a gente tem toda uma técnica, a gente vai validar o que ela está sentindo. Mas assim, foi há 40 anos atrás e você está sofrendo hoje por quê? É o melancólico. Que bom, né? Que aí a gente tem paciente, bastante paciente, né, pastora Lídia? Ele é procrastinador por conta do perfeccionismo. Ele procrastina. Ele sempre acha também, eu acho que aqui entra um pouco também da soberba. Como ele sabe, no fundo ele sabe que ele é inteligente, que ele é capaz. Aí ele deixa para fazer a hora que não dá mais. Sabe, tipo assim, igual a pastora Lídia falou ontem, já quase na morte súbita, né? Ele é introvertido, sim. Quando ele está na caixinha dele, ele não quer falar com ninguém, ele não quer ver ninguém. Gente, imagina, o que vocês pensam que eu sou bipolar? Imagina! Porque um dia eu estou aqui, eu entro, eu abraço todo mundo. Não é? Eu abraço, eu dou risada. Nossa, a paz do Senhor. Tem dia que eu já entro, eu já quero chegar atrasada para ninguém ver que eu cheguei. Aí eu entro meio escondido do pastor Renato. Esses dias eu dei de cara com o pastor Renato. Eu falei, meu Deus, ele viu que eu cheguei atrasada. Aí eu sento lá no cantinho aqui. E aí eu falo assim, eu não quero que ninguém me veja, eu não quero que ninguém me chame. Aí eu vou no banheiro também, eu também tenho essa técnica, pastor. Eu vou no banheiro, aí já fiquei sentada lá, assim, para ninguém, escondida mesmo dentro do banheiro, já fiz isso várias vezes. E aí, no final, eu saio que nem um furacão. Eu saio assim, eu sumo. Imagina o que vocês devem pensar. É bipolar, gente. Como assim? Um dia ela fala com todo, outro dia nem fala comigo. A pastora Luana Amada, Pai Senhor, estou sentindo sua falta. Eu falei, não, pastor, eu estava lá no fundo, saí fugida. Faz sentido? Ele pensa e acha que não vai dar certo. Mas eu tenho uma novidade para vocês, né? Temperamentos transformados, né? Se você abrir o seu coração para ser transformado pelo Espírito Santo, você vai parar, você vai pensar, mas vai analisar e vai reagir. O problema do melancólico é só reação. Personagens bíblicos. Faz muito sentido, Elias. Jonas, eu entendi por que eu fujo tanto. Eu entendi. Aquela pregação, a última do pastor Renato, eu falei, não, e eu apontando João. Ó, Jonas. Eu apontando João e coloquei até louvor. Aquela semana foi Jonas, do começo ao fim. E eu coloquei, até falei para a Carla, falei, Carla, olha aqui a música do Jonas. E aí mostrei para a Cris. E, na verdade, a música era para mim mesmo, do Jonas. Eu vi a pregação, falei, não, Deus está falando é comigo. Né? Jeremias, não precisa falar, né? Moisés também me surpreendeu. O Tim LaHaye fala que Moisés era um melancólico também, por isso de alguns comportamentos dele. E temos a natureza caída, por isso que nós somos como somos e temos as nossas dificuldades, as nossas debilidades. Lembre-se sempre da natureza caída. Em Gênesis 8, 21, a palavra do Senhor vem dizer que o coração do homem é mau desde a nossa juventude. Imagina, o nosso coração é mau. Deus, ele fala tantas coisas maravilhosas a nosso respeito e a gente insiste naquilo que não faz sentido. A gente insiste naquilo que não é bom e que está nos tirando do mais profundo com Deus, está nos tirando de chegar mais próximo daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Amém? Nós não podemos nos levar pelas emoções, pois nosso coração é enganoso. Não há quem o entenda. Jeremias, por que será que ele falou isso, né? Por que será que ele escreveu isso? Porque nós somos... Perdi. Aqui. O nosso coração é enganoso. Nem ele mesmo não se entendia.
Não tem quem entenda. Gálatas 5:17, alguém pode ler, por favor? Nesse misto de pensamentos, emoções, sentimentos, nós geramos comportamentos. E esses comportamentos nós necessitamos do Espírito Santo para lutar e vencer. Melancólico, você precisa usar a sensibilidade que Deus te deu e corresponder mais ao chamado que Deus tem para a sua vida. Porque o Senhor te deu sensibilidade, não foi à toa, Ele não errou quando nos fez. E essa sensibilidade é para ser usada para proveito do reino, da obra do Senhor. E o mais interessante, nós vamos prestar contas. Porque se o Senhor nos fez assim, foi com um propósito. E por que a gente não está cumprindo o propósito? Amém? Quem pode ler? Por favor, 5:17. Gálatas. Eles têm zelo por vós, não como os convém, mas querem instruí-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Amém? Nós precisamos fazer aquilo não que nos convém, mas aquilo que tem que ser feito. Com zelo, com amor. Nossos pensamentos. Como nós somos muito detalhistas, sensíveis, nós tendemos a deixar-nos dominar pelos nossos pensamentos. E são os nossos pensamentos que estão nos levando cada vez mais para o profundo, para o buraco que eu falo. Tim LaHaye vai dizer que a atitude... Apertei errado de novo. A atitude estrutura os pensamentos. O que é a atitude? A atitude é uma ação. O melancólico ele tem dificuldade de agir. E aí o que acontece? Ele não consegue estruturar os pensamentos. A atitude estrutura os pensamentos que, por sua vez, produzem os sentimentos. Uma vez que eu não tenho uma ação para estruturar os pensamentos, como são os meus sentimentos? Amém, amados? Aqui nós vemos mais ou menos para vocês entenderem, eu penso, tanto consciente quanto inconscientemente. Vocês sabem que nós temos os pensamentos inconscientes. Às vezes a gente nem entende o porquê que a gente faz, o porquê a gente pensa alguma coisa. E aí traz uma emoção, um sentimento que gera um comportamento. Tudo nasce aqui, ó. Só que o pensar, ele vem de uma ação, não vem? Lembra que é a atitude que estrutura? Se eu penso, é porque eu tenho uma ação que me faz pensar em alguma coisa, que pode ser consciente e inconsciente. Imagina coisas que estão lá atrás, lá na nossa infância, guardadinha embaixo do tapete, que a gente não lembra, que está trazendo pensamentos e você nem sabe por quê. O melancólico ele tem uma questão de crise de identidade. Eu não sei quem sou, não sei para que eu sirvo, para que eu vou, eu não sei. Por quê? Ele não sabe. Na verdade, ele acha que não sabe, ele sabe. E agora, sim, eu quero explanar para vocês sobre emoções e sentimento. O que é emoção e o que é sentimento? São duas coisas distintas. A emoção é uma resposta automática. É algo automático. Né? Então, quando, por exemplo, eu vejo uma cena e eu choro, é uma emoção. Eu estou esboçando uma emoção. E aí, isso é rápido. E é um estímulo cerebral, né? Interno e externo. Então, ele é rápido, ele passa. Você vê eu chorando, eu não vou ficar chorando a administração toda. Mas eu vou sentir aquela emoção e vai ser rápido. Eu chorei, acabou, passou. Agora, o sentimento, ele é mais profundo. Ele é uma experiência subjetiva. O que é subjetivo? Aquilo que é único, é seu. Seu. A psicologia vem tratar muito sobre a subjetividade de cada um. Então, a gente precisa olhar o outro e entender, é dele. Lembra das digitais que foi falado ontem? As digitais, nós temos as digitais, nós somos únicos. É a minha subjetividade, o que eu sinto. Então, respeita o meu sentimento. Fala aí, melancólico, né? Respeita o meu sentimento. Respeita as minhas emoções. Amém? E aqui, ó, no sentimento, vem amor, orgulho, culpa, vergonha, gratidão, vem um misto. É muitas, muitas. Agora eu vou trabalhar 4 pontos que vão fazer você identificar e destravar 4 pontos principais que paralisam o melancólico, que é o perfeccionismo, o idealismo extremo, os pensamentos excessivos e a paralisia por análise. O perfeccionismo, ele é uma paralisação por conta de uma meta exagerada. Rigidez, eu sou muito rígida. Tem que ser daquele jeito, senão não serve.
alto padrão. Se não for para fazer bem feito, eu nem faço. Quantas vezes eu falava, em tudo. Não é para fazer bem feito, eu nem faço. Não vou pôr a mão. Isso, de certa forma, é orgulho também. A gente não percebe, mas é orgulho. Né? E aí gera frustração, culpa e desânimo. Você queria fazer, não fez, porque achou que não é bem feito, você não faz. O melancólico é bastante orgulhoso. E aí ele se sente frustrado, porque ele vê outro fazendo aquilo que era para ele fazer. Ou outro ocupando o lugar que era para ele estar, porque ele não fez o que tinha que ser feito. Olha só. E aí ele se sente culpado. Foi culpa minha, por que isso? Porque ele se sente culpado, ele se culpa demais. E aí ele fica desanimado, porque ele sente que ele não presta para nada. É verdade. Então, assim, para vocês entenderem, e desconfigurou, o P é o pensamento. Qual é o meu pensamento? O pensamento do perfeccionista, em especial o melancólico. Eu vou fazer se for com excelência. Qual é o sentimento? Se não for perfeito, bem feito, eu não faço. Qual o comportamento? Não fazer. Não vou fazer, não está perfeito. E qual é a resposta? Que pode ser tanto um reforçador positivo quanto um negativo. Por quê? A resposta é o que aconteceu. Alguém fez no meu lugar. É um reforçador negativo. Por quê? Essa resposta, alguém fez no meu lugar, vou guardar lá na minha caixinha, lá na frente, quando eu tiver uma outra oportunidade, o que eu vou dizer? Não. Olha só o que aconteceu, o outro fez no meu lugar, nem vou pôr a mão, nem quero fazer, não é comigo. Ou pode ser positivo, tomar uma atitude. Vou fazer diferente da próxima vez. Porque quantas vezes Deus manda você falar alguma coisa, você não fala, e aí o outro vai lá e fala. E aí como é que fica? Porque o Senhor, Ele vai cumprir o que Ele estabeleceu. Não depende de nós. Graças a Deus que não depende de nós. Se você não fizer, o outro faz. E aí você vai fazer um quê? Vai ter um reforçador negativo. Porque se você fosse e fizesse aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer, ia ser um reforçador positivo. Olha, eu fiz, foi bom, gerou um sentimento bom, da próxima vez eu vou ter mais ânimo de fazer. Como eu não faço, gera um sentimento, um reforçador negativo. Eu não vou fazer mesmo. Faz sentido para vocês? Ou está difícil? O idealismo extremo é a forma como eu enxergo o todo da vida. Eu sou desconfiado, o melancólico, tá, gente? Ele é desconfiado inato da capacidade alheia. Só ele faz o que é bom, só ele faz o que é certo, só ele faz o que é perfeito. E aí ele idealiza situações que nem sempre condizem. Ou seja, os meus pais deveriam ser assim, mas não são. Os meus filhos deveriam ser assim, mas não são. O meu cônjuge deveria ser assim, mas ele não é. E aí, se eu não alcanço o ideal, eu não presto. E sou totalmente melancólico, autocrítico, o tempo todo. Por quê? Porque se eu não ponho a mão para fazer o que eu tenho que fazer, porque eu quero fazer com excelência, aquele que pega para fazer, faz, mas não faz do jeito que eu idealizei, não presta. Eu invalido o que o outro fez. Além de eu não agir, eu ainda critico o outro que fez, porque não fez do meu jeito. Se eu fosse fazer, eu faria melhor. Faz sentido? E aí, rapidamente, depois vocês podem, os slides vão estar à disposição, vocês podem fazer em casa. É um exercício. É aprender a entender a realidade. Como? Você vai pegar uma folha de papel, porque para o melancólico tem que fazer sentido. Então, pega um papel, estrutura e faz no papel. Tá? Qual que é o meu idealizado? Qual que é a realidade atual e qual o próximo passo? Então, qual que é o meu idealizado? O casamento é uma bênção, é romance. Ainda mais para o melancólico, é romance puro. Meu Deus, é um mel. Qual que é a realidade atual? A realidade atual. Estamos num momento de conflitos, desafios. E aí, melancólico, o que você faz? Aprender a resolver com diálogo, inteligência emocional. Por que está assim? Eu quero assim. Por que está assim, melancólico?
porque você se cobra demais, porque você é muito crítico, porque você é muito detalhista, porque tem que ser tudo do seu jeito, porque você acha que o problema é só do outro, né, melancólico? Amém? Vocês entenderam, né? Outro exemplo, idealizado. Êxito no trabalho, desfrute, conquistas. Qual que é a realidade? Procrastinação, sem resultados, cansaço e finanças desafiadoras. Essa é a minha realidade. E aí, o que tem que fazer o melancólico? Vou ter gestão financeira, comprometimento, vou divulgar o meu trabalho. Como que eu não divulgo o meu trabalho e eu quero ter resultado? Eu não faço o que tem que ser feito e quero ter resultado. Então, assim, aqui o idealizado é o que a caixinha de pensamentos do melancólico faz. É tudo o que eu acho. Mas eu não estou fazendo, então eu não estou vivendo a realidade que eu gostaria. Então, qual que é o passo? Reagir. Reaja, covarde. Reaja. O que você está disposto a fazer? Sai dessa caixinha de dodói e levanta e faz. Faz o que tem que ser feito. Pensamentos excessivos. A mente do melancólico não descansa. Segundo a Fernanda Boaventura, ela diz que é por esse motivo que é o temperamento mais propenso à depressão. Permeado por autopiedade. Meu Deus, como a gente tem dó de nós. Meu Deus. Não, sabe o que é por causa disso? Por causa daquilo, você não sabe. A gente justifica tudo que a gente não faz tem justificativa. E tem mesmo, né? O problema é que a gente não quer encarar a realidade. E aí a gente fica com dó de nós mesmos e fica ruminando. A missionária Rita usou essa palavra de manhã, eu falei, os spoiler, né? A gente fica ruminando, né? Falei, exatamente. Sabia que boi rumina, né? Ele come, aí não é só o boi, tem outros animais também. Eu ia colocar uma vaca ali, mas eu deixei para depois, né? Não faz parte do perfil do cenário poético do melancólico colocar uma vaca ali, né? Aí ele come. Aí parece que não digere direito, aí libera um produto no estômago que vai começar a digerir, aí ele vai ruminar, ou seja, ele vai trazer de volta a boca e vai mastigar de novo. O melancólico é assim. Ele vive ruminando, ele pega aquilo que aconteceu, algo que alguém falou, algo que ele viu, algo que ele sentiu, aí ele engole. Ele mastiga, não dá, aí ele engole, acho que o estômago rejeita, aí ele volta tudo e vai mastiga. Ele fica ruminando o tempo todo. É o tempo todo. E aí eu separei um versículo em 2 Coríntios 10:5 que diz que nós devemos trazer todos os nossos pensamentos em cativeiro para que obedeçam a Cristo. Todos os nossos pensamentos que têm nos afastado daquilo que o Senhor tem para a nossa vida, nós precisamos realmente colocar ele dentro de um cativeiro e não aceitar mais eles na nossa vida. Você vai ficar lá. Não faz mais parte de mim. E aí, sabe a cena do melancólico? Eu sempre falava assim, eu me vejo numa gaiola. Eu fui fazer um treinamento e aí eu fiz essa cena. Como que a gente se viu? Eu falei assim, eu me vejo dentro de uma gaiola. Imaginem aí, melancólicos. Dentro de uma gaiola, sentadinha, encolhidinha, a portinha está aberta, mas eu não consigo sair. É bem isso. O melancólico, ele está ali no sofrimento, ele está dentro da gaiola, ele está sofrendo as consequências. A porta está aberta e ele não sai. Ele não sai por quê? Porque ele não reage. Ele fica remoendo, ele fica ali, ele não sai. Ele precisa de ajuda para sair. Olha os pensamentos excessivos. Ilustra bem, né? Ó, ele pensa em tudo. Ele pensa na infância, o brinquedo que ela gostaria, que ele gostaria, se tinha, se não tinha. Ele pensa no que ele gostaria de estudar e não estudou. Ele pensa na viagem que ele queria fazer e não fez. Ele pensa numa bicicleta, numa moto, alguma coisa que ele queria e não teve. E aí ele fica, porque eu não sirvo para isso? Porque a mente é muito difícil, a mente do melancólico. Ele fica assim, sabe? E sempre negativo. Ele não vê assim como o sanguíneo colérico. Eu quero uma moto, eu vou lá, eu vou comprar, eu vou fazer. Não. O melancólico fica nas experiências passadas, pensando aquilo que ele deveria ter feito e não fez. E aí ele fica só vivendo de passado e daquilo que ele não fez. E aí ele pensa, eu queria estudar, queria ser um jogador, eu queria ser um músico, eu queria ter muito dinheiro, mas ele fica só nos pensamentos. Eu quero, mas ele não reage, ele não encontra forças para reagir. E aí esses pensamentos
sempre são permeados de cenas, sentimentos e emoções. Ele vai sentir. Aquela foto do banner do temperamento, ela me remete a um tempo de muita dificuldade para mim. Naquele dia, daquela foto, só Deus sabe como eu estava. Eu falo que o pastor Renato ele tem um scanner da alma. Não sei se vocês já perceberam. Ele dá um aperto de mão e olha nos olhos, assim. A gente fala que é uma técnica V0. O senhor sabe o que é uma técnica, pastor? É uma técnica. O senhor está aplicando sem saber, pastor. Aí ele dá assim, uma olhada assim no olho, assim, sabe? Um V0. E aí ele escaneia a alma da pessoa. Eu sinto isso dele, né? Não sei se é por conta da melancolia. Eu sinto isso. E aí naquele dia ele fez isso. Pronto. Meu Deus do céu. E aí aquela foto foi tirada depois, né? Eu assim com a cara inchada e chorando e não sei o quê. E aí eu olho aquela foto e eu lembro da cena. Eu lembro por que eu estava daquele jeito, como que foi aquele dia, eu lembro de tudo. Detalhes. Olha como é difícil a mente de um melancólico. Entendeu por que a gente fica ruminando as coisas? Pensar demais gera ansiedade, que gera cansaço. Eu tinha colocado aqui ele rolando, eu não sei por que ele não está rolando. É a mente do melancólico. Ele fica que nem um hamster dentro desse negocinho aqui. É o que? Uma gaiola? Um brinquedo dele? Não sei como é que chama. Aquela rodinha que ele fica rodando, rodando, rodando. Aí ele pensa, pensa, pensa. E ansiedade gera cansaço. É só, não sei, eu tenho esse sentimento que eu vivo cansada. E aí eu falei, nossa, é por conta da ansiedade, por conta dos pensamentos. A gente pensa tanto que cansa, o cérebro cansa, né? A gente pensa, 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 a gente vive cansado e não sai do lugar. Mas eu não fiz nada, porque eu estou descansando e estou cansada. E a paralisia por análise. Nós, muitas vezes, ficamos paralisados. Muitas vezes, eu vejo hoje o quanto que eu estou paralisada por conta disso. E aí, isso é devido ao perfeccionismo. Eu deixo de realizar, o melancólico deixa de realizar, de executar, desperdiça oportunidades, se autossabota. É terrível, a autossabotagem é terrível. A gente deveria fazer, não faz, e aí a gente acha que não deu certo. Por exemplo, a pastora hoje citou. Se for para ser, vai ser. Eu vou orar primeiro, isso é autossabotagem. Sabe por quê que eu vou dizer? Pastora, a senhora é uma mulher de Deus. O Espírito Santo habita na senhora. Então, se o outro disse que vai te dar uma oportunidade, provavelmente aquela com temor ao Senhor, ela sentiu que deve te chamar. Quando você diz, não, eu vou ver se é autossabotagem. Porque daí eu falo, não, eu primeiro preciso ter certeza, tem que fazer sentido. Eu preciso ter certeza que esse negócio é de Deus. Né? E aí é um problema. É um problema. E a autossabotagem não nos tira do lugar, a gente fica paralisado. Aí a gente espera ter maiores condições de fazer o que deve ser feito. Lembra aqueles memes que tem, que tem um negócio lá nos vídeos onde a gente vê uma pessoa fazendo algo, por exemplo, uma ginástica assim que a gente não consegue fazer, e aí ele fala assim, se eu tivesse aquela, eu só não faço porque eu não tenho aquela roupa. Não tem? O melancólico é assim. Ele fala assim, não, eu não vou para a academia porque eu não tenho aquele tênis, eu não tenho aquela roupa, eu não vou para a academia porque o meu joelho está doendo demais, eu vou lá, vai travar. Mas não é. Eu fui para a academia 3 dias, travou. É autossabotagem. É autossabotagem. Eu fui, travei e não fui mais. Já destravou, tive que ir no pronto-socorro. Né? Eu tenho uma questão de articulações, mas assim. E a desculpa, a autossabotagem? Fora que o excesso de peso também, ele meio que persegue o melancólico por conta das emoções. Ele come as emoções dele, ele tem dificuldade, ele quer dar conta do emocional, ele taca comida. Ele taca comida. Faz sentido? Se sente improdutivo. Parece que a gente faz e não fez. Não é verdade? Você faz, eu não fiz. Porque você nunca está contente. Sem sentido. Tem a sensação de que não produziu nada. O melancólico ele tem forte tendência, como nós já falamos, a depressão e transtornos relacionados à ansiedade, por conta que guarda muito, tem dificuldade em perdoar. Eu me questionei agora, estudando isso aqui, se realmente eu perdoei algumas situações da minha vida.
Por que eu estou ruminando ainda? Se eu perdoo, eu não tenho amnésia, eu não vou esquecer. Mas por que eu estou sentindo ainda o que eu sinto? Eu preciso realmente liberar perdão. E o melancólico, ele tem dificuldade de perdoar. Então, que você faça um exame essa manhã. O quanto você tem deixado de viver, porque você acha, você perdoou de boca, mas o seu pensamento, a sua emoção, está condicionado ao que você viveu e você não consegue sair do lugar que você está. Ele precisa de estabilidade. Tem que ter estrutura, tem que fazer sentido. Tudo para o melancólico tem que fazer. Não adianta você chegar assim e falar assim, vamos supor, você está lá na sua casa, tal, aí de repente seu marido chegou, nós vamos fazer isso. Para ele não faz sentido, calma. Não, peraí, mas eu não organizei nada, eu não sei o quê, como que a gente vai, para onde a gente vai. A gente fica perdido. Então, como que você vai lidar com o melancólico? Você vai falar assim, olha, tal dia, tal hora, dessa forma, vamos fazer isso de tal maneira. Aí ele vai estruturar na mente dele, ele vai criar uma cena. Gente, vocês não têm noção, né? Ele cria uma cena para ter um resultado. Mas aí tem um problema. Ele cria uma cena que muitas vezes é o idealismo, não é aquilo que vai acontecer. Aí ele se frustra porque ele idealizou aquilo. Tipo, eu quero ir para a praia, aí eu vou idealizar. Idealizei. Chegou lá, choveu. Pronto, eu fico frustrada. Choveu. Tá vendo? Não era para mim ter vindo. Por que eu vim? Ele não vê beleza de contemplar aquilo que não foi o idealizado por ele. Está pensando que é fácil? Ter um melancólico do lado? Vai pensando. E aí, para encerrar, essa frase que tem no livro, né, do Tim LaHaye, e que para mim faz todo sentido, e que traz assim uma leveza para o seu coração essa manhã, da importância de todos os temperamentos. Todos são importantes, porque olha aqui que interessante. O super esforçado colérico, ele fabrica as invenções do genial melancólico, as quais são vendidas pelo elegante sanguíneo e desfrutadas pelo afável fleumático. Olha só, gente, está no livro do Tim LaHaye, Temperamentos Transformados. Pensa só, o melancólico, ele é genial, ele cria, ele é inteligente, tem grandes inventores, filósofos, artistas, escritores, muita gente genial. O melancólico também, ele é muito propício a ser missionário por conta dessa questão do acolhimento, da empatia, do se colocar no lugar do outro, do sentir o que o outro sente. É um excelente missionário. É um excelente. Melancólicos, vamos acordar, né? Vamos acordar que o reino de Deus tem pressa, né? E o que é sério, né? O quanto você tem negligenciado aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos, por conta do seu temperamento. Você está esboçando um comportamento, está tendo uma reação, não está tendo uma reação adequada, está invalidando o chamado que Deus te deu. Ai? Então é isso, olha que lindo. O melancólico cria, o colérico executa, ele vai fabricar, ele vai colocar em prático. Já sei para onde que eu vou, eu sou inteligente, por que eu estou... Né, Karen? Eu sei, E aí, o sanguíneo vai e vende as ideias. Ele vende o que o melancólico criou e o que o colérico executou. Ele vende, vai vender, vai ter sucesso. Evangelista Adriana, eu já me deparei numa sala pastoral de conversar com o melancólico, que na hora de resolver o problema dele, ele não conseguia resolver, mas ele falou assim, o que você faz, pastor? Faz o seguinte, você vai lá e fala para ela fazer isso aqui. Ele tem a ideia certinha, mas não consegue executar. Mas só que eu sou sanguíneo, vou lá e vou fazer. Isso, perfeito, é isso. A gente tem a dificuldade de executar. Exatamente. E aí, sabe o que o fleumático faz? Ele desfruta. Meu Deus, é forte, não é? Mas olha só, e aí olha só o melancólico. Pregações viram uma cena assim para mim que vocês não têm noção. Eu entro na cena, eu vejo o personagem, eu vejo a situação, eu vou no mais profundo mesmo daquilo. Eu não fico ali nisso aqui, eu vou no profundo. E aí eu entendo assim, nossa, fui naquela cena, tem que fazer sentido para mim, tal. E aí vem um monte de ideia.
E aí eu fico assim, idealizo tudo. Só que na hora que eu vou colocar em prática, já era. Aquela fantasia, aquela cena, aquilo tudo, por conta do idealismo e do perfeccionismo. Então, pense bem, melancólico, o que o idealismo e o perfeccionismo têm tirado de você. Se eu pudesse definir em 2 palavras, 2 áreas essenciais para o melancólico trabalhar, perfeccionismo e idealismo. Perfeccionismo, aquilo que eu acho que tem que ser perfeito, e o ideal, aquilo que eu idealizo na minha mente, tem que ser assim. Eu acho que eu falei errado, né? O perfeccionismo é aquilo que, para mim, é uma regra de 100%. É a minha régua, é alto padrão. Para mim, para você, o que eu penso talvez não seja. Alto padrão é sair a fichinha, mas para mim é alto padrão. E é o meu alto padrão. Então tem que ser daquele jeito, senão eu vou invalidar. E aí, o idealismo é aquilo que eu acho que tem que ser, mas não vai ser, porque nós somos diferentes. As situações são diferentes. Amém? Dri, posso fazer uma pergunta? Pode. Essa questão da emoção aflorada no melancólico, ela é muito criticada, né? Eu sempre escutei assim, você só chora, realmente eu só choro. Mas como trabalhar esse lado? Porque, assim, o melancólico, quanto mais ele é criticado, mais ele recua, mais ele fica acuado. Então, tem algumas coisas que as pessoas apontam muito justamente essa fraqueza. E você, como psicólogo, entendendo essa questão da melancolia, qual é a dica que você dá para trabalhar essa emoção ou independente? Tem que chorar mesmo. É o seu jeito, vai e faça, independente de criticarem ou não. Ótima pergunta. Para lidar com os pensamentos, a palavra de Deus e a comunhão com Deus é essencial. Foi bom você perguntar, que eu lembrei de algo que eu até esqueci de trazer. Para lidar com os pensamentos, palavra e comunhão. Para mim, não tem nada mais curador para mim do que a palavra e a comunhão com Deus. Eu necessito. Senão, eu falo para o João, eu tenho necessidade de Deus. Necessidade, eu falo para ele, eu preciso. Por quê? Por conta, para lidar com esses sentimentos, com as emoções, com tudo isso, porque é muito profundo. Né? Então, a palavra de Deus, o louvor, a comunhão, principalmente o louvor. Pode ver, toca um louvor, os melancólicos estão chorando. Eles se derramam, sabe? E isso é uma cura. Eu entendo que é uma cura. É tipo um alívio para a gente. E aí, no caso das emoções, eu coloquei o seguinte, eu entendi um exercício assim. Para eu dar conta das minhas emoções, tem a questão dos pensamentos flutuantes. Então, assim, a emoção nada mais é do que um pensamento de algo, de uma cena, de algo vivido. E aí, assim, se a emoção é algo que está internalizado, que eu vou sentir, como que eu vou lidar melhor com as minhas emoções? Eu vou ter que buscar estratégias. Quais as estratégias? Para mim, eu tiro o foco do que eu estou sentindo, do que eu estou pensando. Então, eu vi a cena, que nem ontem, eu não dormi, porque eu fiquei pensando em tudo que ia acontecer aqui. E assim, sentindo tudo o que eu sinto. Não sou suficiente, não deveria, não era para eu estar, porque esse é o pensamento que eu tenho, entendeu? E aí, como que eu lido com as emoções? Eu começo a tentar calar a minha mente e cantar um louvor, ver uma cena que, para mim, foi de alegria. Então, eu lembrei o seguinte, da vez que eu estava apresentando na faculdade o meu TCC, sabe? Aí eu trouxe aquela memória, não, você consegue, você é boa, você tirou uma boa nota, você foi capaz. Então, eu tento trocar a emoção ruim, o sentimento ruim, por um sentimento bom. Tento também trazer uma técnica que eu uso, louvor. Gente, para mim, não tem algo que me tira mais desse sofrimento do que o louvor. Porque, assim, eu vou ouvir o louvor, eu vou chorar, mas eu vou lavar minha alma e vai passar. Vai ficar tudo bem. Então, é uma técnica que eu uso. Tá? E outra é marcar uma consulta com o psicólogo. Você vai aprender. As técnicas eu não vou revelar, né? Não posso, né? Mas é bem por aí. Uma consulta com o psicólogo. Todo mundo precisa fazer terapia, gente. Terapia é saúde.
Não é doença, você não é doido. Ah, eu fui no psicólogo, ele me mandou para o psiquiatra. Perfeito, sabe por quê? O psicólogo entendeu que você precisa de um regulador das emoções. É isso, é uma ajuda. E está tudo bem. E está tudo bem. E o psicólogo, ele vai ajudar você a estruturar as emoções, colocar para fora aquilo que precisa colocar, você vai trazer aquilo que são os sentimentos, o que você tem, e ele vai fazer perguntas. Eu gosto muito do diálogo socrático, que ele vai fazer perguntas que vai te trazer você a reflexão para que você mesmo encontre as respostas. Não sou eu que vou te dar respostas, é você mesmo. Então, procure um psicólogo. É uma profissão, eu acredito, tremendamente usada por Deus. E aquelas que têm sensibilidade, igual a irmã Alessandra, né? Nossa psicóloga em formação. Ela disse que ela é melancólica. Eu falei, sensacional, vai ser uma perfeita psicóloga. Porque tem a sensibilidade, ela vai olhar além daquilo que ela está vendo. Ela vai olhar a alma da pessoa. Amém? E concluindo Adriana, sobre... posso te fazer uma pergunta? Ai, pastora, pode. A pergunta olha só, você hoje é psicóloga e eu estudante de psicologia. Então, vamos lá. Eu fleumática, mesmo psicóloga, conhecendo toda a teoria e tudo mais. Eu pego no meu consultório uma melancólica com uma situação que aconteceu há 20 anos atrás. Eu, como fleumática, mesmo psicóloga, conhecendo as técnicas e tudo, eu vou falar como que pode ela ainda carregar esse sentimento de 40 anos atrás. Eu quero que você me ajude, como melancólica, o que um fleumático pode fazer para acolher. Mesmo sendo psicóloga e tudo, a gente tem o nosso eu. Então, como eu vou acolher um melancólico que eu não consigo entender, que ele guarda um trauma independente, né, de tantos anos e que ainda faz efeito na vida dele hoje? Sim, sim. Como eu acolho? Então, primeiro, excelente pergunta, pastora. Primeiro, o acolhimento. Para o melancólico, o acolhimento na psicologia é de praxe, é para todos. Mas o melancólico, você percebe que você precisa, primeiro, validar os sentimentos. Eu preciso validar o sentimento dele. Você precisa validar. Certo. Né? Trazer que você se coloca no lugar dele e entende aquilo que ele está passando. Mas, porém, contudo, todavia, ele precisa agir para sair daquele cenário. Como que ele vai agir? Eu, particularmente, gosto do diálogo socrático. Uma paciente minha disse assim, eu estou chorando. Ela fala assim, eu vou chorar até morrer. Foi isso que ela me disse. E chorava mesmo, gente. Era um choro da alma. Dava um desespero de ver aquilo. Vocês já tiveram um choro da alma mesmo? Aquele choro. É uma coisa assim, mas é tremendo isso. E aí, eu falei para ela, o que te faz pensar que vai resolver? Não, eu quero chorar. Eu falei, então chora. Foi isso. Porque o melancólico, na verdade, ele quer que você acolha, ele quer que você valida ele, mas ele quer que você traga uma solução. Sim. E a solução, às vezes, é você cutucar. Por que eu te pergunto? Porque o melancólico, ele dá a impressão de que ele vai sempre ter aquele ponto. E para você que é psicólogo, você quer arrancar aquele ponto. Você não quer mais aquele ponto na vida dele. Então, assim, mas o melancólico, ele persiste em estar lá. Então, é o cirúrgico, pastora. Tem que ser cirúrgico. Vai ter que ser cirúrgico. Traz o diálogo, faz refletir porque tira do coitadismo e vai no cirúrgico. Vai chegar uma hora que você vai ter que, com muito amor, dizer, reage. Reage. Né? Ah, eu estou com vontade de morrer. Com tudo que o melancólico aqui, né? Eu como melancólico, eu não quero coitadinha, eu sei o que ela está sentindo. Mas eu vou falar, se você acha que resolve, morre. E ela não vai morrer. Não vai, porque ela vai entender que ela precisa reagir. E aí você vai trazendo exercícios, técnicas, né? Mas, assim, é desafio, gente. Vocês pensam que ser psicólogo é só escutar? Existe uma diferença entre escutar e ouvir, tá? Escutar, qualquer um escuta. Ouvir é diferente. Pergunta para essa. Pode. Eu já encerrei aqui. Só concluir aqui. Pastor, Guarda... será que tem colérico psicólogo? Eu acredito que tem, não tenho dúvida. Eu acho
acho que tem muito psicanalista, eu acho, né? Yasmin. Pastora, eu trabalhava em uma empresa que a gente fazia venda de software, né? E tinha um rapaz que ele era nitidamente melancólico. E a gente via porque ele comia chorando por conta das broncas que o colérico dava. Só que assim, eu sou colérica, né? Então é difícil até falar. E aí a gente falava assim, né? A gente percebia toda aquela situação e meu tio, como um colérico, falava: seu bobão, por que você está chorando? Tem que fazer isso, isso e aquilo. Só que o que me impressionou, pastora, é que ele se tornou o melhor vendedor da empresa. Uau. Ele se tornou o melhor. Ele saiu, você vê, ele era um melancólico, comia chorando. Quando ele entendeu o seu lugar, ninguém segurava ele. O ranking de vendas era assim, de 100 mil para cima. E aí chegou um momento que ele saiu da empresa, foi empreender. Um melancólico empreendendo, né? Saiu, foi empreender, depois não deu certo, mas pelo menos ele tentou. Não teve orgulho, voltou para a empresa. E eu acompanho ele no LinkedIn, homem de Deus. E ele, assim, sempre está no ranking. Ele postou, pastor, algo que me chamou a atenção pelo que a senhora está me falando. Ele mostrou uma tabela dos últimos 6 meses dele na empresa. Ele ultrapassou 250 mil de vendas de implantação. E depois que ele voltou, a empresa teve um salto significativo, porque ela começou a participar de eventos e tal. E ele sempre foi muito cirúrgico, ele sempre ouvia mais e falava menos. Isso demorou para ele entender e para nós entendermos o jeito dele. E por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, eu sou uma apreciadora dos melancólicos, né? Eu acho que ele tem tudo que eu não tenho. E eu aprendi muito com esse caso. E eu gostaria, pastora, que a senhora desse algum conselho para pessoas que têm esse potencial exorbitante, que é até melhor que o colérico, né? A gente acha que a gente faz e acontece, mas é que a gente tem a coragem de executar. Mas o melancólico, ele é cirúrgico, então ele consegue ter melhores resultados. Então, eu gostaria que a senhora desse um conselho para a pessoa sair do armário, né? Digamos assim. Amém. No bom sentido, pastor. Olha, para mim, o que funciona para o melancólico é a dependência no Espírito Santo. É a dependência no Espírito Santo, porque assim, só o Senhor para validar tudo aquilo que a gente invalida em nós. Não, para mim não tem, sabe? Todas as vezes que eu entro no mais profundo comigo de incapacidade, de que eu não sou suficiente, todas as vezes a palavra traz conforto para mim. Então, para mim, a melhor técnica para um melancólico é a dependência do Espírito Santo. Não tem outra. Amém? Amém? Então é isso, irmão. Devemos guardar o nosso coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Melancólico, guarda seu coração. Não exponha suas emoções, seus sentimentos para qualquer um, porque a pessoa pode te ferir. E aí você vai entrar naquele ciclo do hamster lá. Vai voltar lá na cena e vai ficar remoendo e vai ficar sofrendo de novo. Então, tenha cuidado. Chorar é uma emoção, mas sentimento não é para qualquer um que você deve abrir. Amém? Eu agradeço, né, a minha oportunidade. Eu gostaria de agradecer primeiro a Deus. Eu escrevi porque eu sei que eu vou chorar, mas não tem problema. Toda a glória a Ele, primeiro Ele. Sabe, Jesus entrou na minha vida. Eu entrei, né? Respondi ao chamado de Jesus num momento muito importante da minha vida. Eu acho que se não fosse, não tenho certeza, se não fosse Jesus na minha vida, eu não tinha dado conta de tudo que eu dei. Eu ainda era uma adolescente. E eu só sinto e peço perdão ao Senhor por não ter despertado mais cedo para tudo aquilo que Ele quer através de mim. E eu agradeço muito, pastor Renato, porque o Senhor tem visto coisas que eu não vejo em mim. Eu sei disso. Eu vejo que muitos irmãos aqui me mandam mensagem e veem coisas que eu não vejo em mim, sério mesmo. Que às vezes eu peço perdão, eu já fiz acho que umas 2 ou 3 isso com a pastora Luana, que ela me pede para fazer as coisas, eu falo, não é para mim. Não, eu não vou fazer. Eu tenho esse pecado, eu quero pedir perdão para vocês por ter sido negligente com isso. E aos demais pastores que sempre nos dão a oportunidade, ora por nós,
todos da igreja que nos acolhe com muita alegria. Uma coisa que a igreja Fonte Bíblica Ágape tem é o acolhimento. Isso é sensacional, que vocês nunca percam isso. E também a todos que participaram nos bastidores, né, que contribuíram. Está muito lindo o cenário, o seminário, graças a Deus. E, assim, todos que investiram seu tempo para estar aqui, não foi em vão. E eu agradeço em especial a minha família e a você, vida. Porque eu sei que tem sido um desafio você lidar com alguém tão complexa como eu. Eu te amo. Tá bom? E aí, glória a Deus, se é que vocês me permitem, ainda tenho dificuldade disso. Sim, eu sou psicóloga, estou iniciando o meu trabalho, preciso da colaboração dos irmãos em seguir a minha página no Instagram, ainda está devagar, mas vai melhorar, e divulgar o meu trabalho, porque eu sei que eu tenho muito a contribuir. Porque quando eu busquei do Senhor o que a psicologia deveria ser na minha vida, e eu entendi que é uma vocação, um chamado. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. Como eu disse essa manhã para vocês, assim que eu iniciei, que essa manhã seria uma manhã de cura. Ontem, quando a pastora Lídia falou, amanhã eu sei que vai ser sensacional, a primeira palavra que veio na minha mente foi cura. Então, a cura ela veio para mim, assim, no momento, está vindo para mim no momento onde eu estou permitindo olhar para quem eu sou na minha essência. Não quem me tornaram ou quem eu me tornei, mas quem eu sou na minha essência. E eu gostaria que vocês se colocassem de pé e que você lembrasse que você não é o que fizeram com você, você não é aquilo que tem feito com você e você não é o que você pensa que você é. Você é aquilo que o Senhor criou você para ser. Então, tudo aquilo que é bom é de Deus. Tudo aquilo que não é bom, bota lá no cativeiro, joga fora. Tranca e joga a chave, para nunca mais você mexer. E se vier a mexer, busque ajuda, busque o Espírito Santo, porque sem o Espírito Santo a gente não consegue. Amém? Nós vamos orar.